Olá amigos, olá família Cave Church, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu creio que é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Hoje eu gostaria de falar sobre fé em ação. E eu gostaria que você me emprestasse aí um pouco da sua atenção, um pouco do seu tempo e vamos juntos discutir sobre esse tema fé em ação. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu joinha porque isso é bom pra gente. Compartilhe esse vídeo porque se for bênção para você, com certeza será bênção também para alguém. E não se esqueça de ativar os sininhos para que você receba aí as notificações do conteúdo que estaremos postando aqui. Vamos juntos? Tema de hoje, fé em ação. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto vai responder o porquê é impossível. Porque ele continua dizendo que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, em primeiro lugar, creia que Deus existe. Isso aqui é fundamental para todos nós. Em todo tempo você precisa saber que Deus existe. Não só em tempos de bonança, mas também em tempos de crise, Deus continua existindo. Ele é alfa, ômega, princípio, enfim. Ele já existia antes de todas as coisas e vai sempre continuar existindo também depois de todas as coisas. Ele é Deus, sempre existiu e sempre esteve no controle. Segunda coisa, a Bíblia continua dizendo que é necessário a gente crer que Ele existe e que também Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, todas as vezes que você buscar a Deus, Deus tem algo para você. Todas as vezes que nascer no seu coração o desejo de buscar a presença de Deus, Deus tem uma recompensa, Deus tem algo para todos aqueles que o buscam. É sobre isso que nós queremos falar, sobre essa fé em ação. Se nós cremos que Deus existe, se nós cremos que Deus sempre tem algo para nós, não há por que se preocupar, não há por que se desesperar. Mas nós precisamos entender uma coisa, que esta fé, ela existe em níveis que ela precisa alcançar primeiro na nossa vida. E eu queria que você abrisse aí comigo para nós trabalharmos um pouco como eu faço para que essa fé venha a ser uma fé ativa, uma fé em ação na minha vida e não só uma fé teórica, mas uma fé prática. Abre comigo Tiago capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Nesse texto eu gostaria de fazer 3 perguntas para você, porque dentro desse texto nós vamos aprender algumas coisas que muitas das vezes nós estamos negligenciando e por isso a nossa fé não tem produzido algo em nós. Dentro desse texto, Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, eu quero fazer 3 perguntas para você. Responde aí para você no seu coração, você não precisa responder para ninguém e nem levantar a sua mão dizendo, eu tenho a resposta. Não, responde para você. Primeira pergunta, você se considera uma pessoa que vive uma fé prática ou a sua fé é só uma fé teórica? Essa fé que você diz que tem, você pratica ela? Segunda pergunta, você se considera uma pessoa humilde para ouvir? Ou você é uma pessoa que só gosta de falar e quando alguém vai falar com você, você tem dificuldade para ouvir? Você se considera uma pessoa humilde para ouvir? Terceira pergunta, a fé que você diz que tem, essa fé é uma verdade na sua vida? Tudo aquilo que você conhece a respeito da pessoa de Deus, a respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo, isso é uma verdade na sua vida? Tudo aquilo que você lê e crê que é verdade na palavra de Deus, é uma verdade na sua vida? Eu creio que uma das maiores tristezas na nossa vida vai ser um dia a gente chegar diante de Deus e tudo aquilo que nós conhecemos a respeito dele nunca foi uma verdade no nosso coração. Eu creio que isso vai ser uma grande tristeza. Por que eu estou fazendo essas 3 perguntas para vocês? Porque eu quero que vocês entendam e aprendam que nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos verdadeiramente manifestar uma fé
prática, manifestar frutos através daquilo que nós cremos, através da nossa fé. Vivemos em um tempo onde eu tenho observado que existe uma grande distância na maioria das pessoas entre o falar e o fazer. As pessoas são muito boas para falar, mas muitas das vezes são difíceis para fazer. Eu vejo uma grande distância entre pregar e viver aquilo que se prega. Muitas pessoas pregam muito bem, mas para mim o que me interessa é aquele que vive o que prega, por menor que seja a mensagem, por mais simples que ela seja, eu quero saber se a pessoa vive aquilo que ele prega. Eu vejo também que nós estamos numa grande distância entre ser exemplo e cobrar exemplo. As pessoas elas são muito boas para cobrarem exemplos, mas nós precisamos de pessoas, homens e mulheres, que sejam exemplo. E para isso nós vamos precisar crer, nós vamos precisar ter uma fé prática, uma fé em ação. Existem 2 níveis que eu quero trabalhar e eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Essa semana, nesse vídeo de hoje, eu quero trabalhar a primeira parte. Na próxima semana, eu quero trabalhar a segunda parte. Então, eu vou ser bem rápido, objetivo nas minhas palavras, porque eu quero ensinar, ativar você para que você viva uma fé prática e não somente uma fé morta que não produz nada. Existem 2 níveis que a fé precisa alcançar. O primeiro nível é o nível pessoal. O segundo é o nível social. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o nível pessoal e na semana que vem nós vamos falar sobre o nível social. Então você precisa entender, o primeiro foco da fé, o primeiro objetivo da fé é produzir em mim uma transformação pessoal. É produzir em você uma transformação pessoal. Esse é o primeiro objetivo da fé. Aí talvez você pode dizer assim, mas isso não é egoísmo, pastor? Eu querer viver uma fé procurando algo só para mim? Não, isso não é egoísmo, porque se a fé que você diz que tem não transformar a sua vida, ela não vai transformar a vida de ninguém. Se a fé que você diz que tem não te proporciona viver realmente uma vida de experiência, ela não vai produzir experiência na vida de ninguém. Jesus diz que aquele que crê, falando de fé, do seu interior, Jesus não está dizendo do interior dos outros, ele está dizendo do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, aquilo que a fé produziu no meu interior vai fluir também para que outros possam viver. Então, o primeiro nível de fé que você precisa entender é a transformação pessoal e não a transformação social. Não adianta a gente querer ganhar o mundo se nós estamos perdendo nós mesmos. Então eu quero te desafiar no vídeo de hoje a trabalhar para que essa fé venha produzir uma transformação pessoal na sua vida. Por que eu fiz 3 perguntas para você? E a primeira pergunta é se você vive uma fé prática. Por quê? Porque precisamos manifestar essa fé primeiro nas nossas vidas. Nós precisamos absorver da palavra de Deus tudo aquilo que nós cremos que é verdade nela para que a nossa vida venha a ser transformada. Por que eu perguntei se você é alguém que tem dificuldade para ouvir? Porque vivemos numa geração onde as pessoas falam e falam muito bem, mas nós precisamos entender que nós precisamos parar para ouvir. Vivemos numa geração onde nós observamos grandes pessoas que falam e falam muito bem, né? Existem pessoas que conseguem segurar horas e horas e horas as pessoas sentadas ouvindo ele falar. Por quê? Porque fala muito bem, mas não se iluda com essas coisas, porque a Bíblia dá muito mais ênfase, a Bíblia dá muito mais valor para aquele que ouve do que para aquele que fala. Então nós precisamos, antes de mais nada, para alcançar uma transformação pessoal através da nossa fé, nós precisamos aprender a ouvir. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. No versículo 19 do capítulo 1 do livro de Tiago, na parte B, Tiago vai ensinar que nós precisamos ser prontos para ouvir, aprender a ouvir.
Esse é o segredo para que nós venhamos ser impulsionados e transformados pela nossa fé. A gente precisa aprender a ouvir. Vivemos numa geração que eles não gostam muito de ouvir, gostam muito de falar. Aqueles que falam assim, eu gosto muito da verdade, ele tem dificuldade de ouvir a verdade. Aqueles que falam assim, nossa, eu gosto de falar, ele tem dificuldade de ouvir. E isso pode produzir um prejuízo naquilo que vai produzir transformação na nossa vida pessoal através da fé. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, no versículo de número 8, ele está dizendo que nós precisamos ouvir, como filhos, a instrução do Pai. Aqui nós começamos a trabalhar uma base para que a fé que nós declaramos que temos venha produzir uma transformação pessoal em nós. Primeiro, aprender a ouvir. Provérbio diz que o filho ouve a instrução. Se você tem dificuldade de ouvir instruções, você é alguém que vai sofrer frustrações na sua fé. Provérbios 22, versículo 17, diz que nós precisamos inclinar os nossos ouvidos aos conselhos dos sábios. Ou seja, nós precisamos ter prazer em ouvir conselhos dos sábios, porque se nós não fazemos isso, nós corremos o risco de minar, contaminar a fé que nós declaramos que nós temos, e aí não vivemos uma transformação pessoal. Por quê? Temos dificuldades em ouvir. E eu quero que você entenda que sabedoria não tem nada a ver muitas das vezes com conhecimento, tem a ver com experiência. Experiência de vida, ela traz sabedoria. E muitas das vezes nós temos dificuldades de ouvir as pessoas mais experientes, porque nós nos consideramos muito mais sábios do que eles. E aí nós estamos minando a nossa fé. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Moisés, ele subia ao monte, falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Mas quando Moisés descia do monte, lá embaixo, tinha alguém que não conhecia o que Moisés conhecia, que não via Deus como Moisés via e nem ouvia como Moisés ouvia, mas porém tinha experiência. E a Bíblia diz que Moisés ouvia os conselhos do seu sogro Jetro. Não interessa o seu nível de intelectualidade, não interessa o seu nível de conhecimento, mas se você é alguém que tem dificuldade de ouvir, você não vai chegar a lugar nenhum. Precisamos aprender a ouvir. Eclesiastes capítulo 7, no versículo de número 5, diz que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo. E nós vivemos numa geração que conhece Jesus pelas músicas, pelas canções, conhece Bíblia pelas canções, pelos versos cantados, mas não conhece verdadeiramente porque não querem ouvir a repreensão. E a Bíblia diz que a repreensão é melhor do que a canção. Se você quer viver uma vida de transformação pessoal através da fé, aprenda a ouvir conselhos, aprenda a ouvir repreensões, porque isso vai te ajudar a viver uma vida de transformação. Se você não consegue ouvir conselhos, se você não consegue ouvir repreensão, você vai ter dificuldade de ouvir até mesmo a palavra de Deus, porque você vai selecionar dentro da palavra de Deus somente aquilo que te agrada. Você vai pegar as partes do evangelho que agrada a você e isso você vai ouvir, mas as partes que te confrontam, as partes que quer transformar verdadeiramente você não vai querer ouvir, porque você tem dificuldade de ouvir repreensão. Então, se você quer viver uma fé que transforme a sua vida pessoal, aprenda a ouvir conselhos, aprenda a ouvir repreensão. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47, diz que quem ama a Deus e quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Só que você precisa entender que a palavra de Deus, ela é completa. Ela não é somente aquelas partes que eu gosto, aquela parte que eu acho bonita, mas ela também é aquela parte que me ensina a negar a mim mesmo, que ensina a abandonar o pecado, que me ensina a abandonar os hábitos do velho homem. A palavra de Deus, ela é completa para nos transformar. É o evangelho que Paulo diz que não se envergonhava dele, porque ele era poder para transformação. Se nós queremos viver através da fé uma transformação pessoal, que esse é o primeiro foco da fé, nós precisamos aprender a ouvir. E precisamos aprender a ouvir repreensões, conselhos, para que nós venhamos não ter dificuldades na hora de ouvir sobre a palavra de Deus.
Por isso que muitas das vezes as pessoas só querem a parte boa da palavra de Deus, porque elas têm dificuldade de ouvir repreensões, ela tem dificuldade de ouvir conselhos dos sábios, e por causa disso, quando ela encontra com o evangelho, ela só quer a parte boa do evangelho e renuncia à parte que realmente traz transformação. Por quê? Porque ela não crê. E por que ela não crê? Porque ela tem dificuldade de ouvir. Ouvir não tem nada a ver com escutar. Você pode escutar muitas pessoas, mas você precisa ouvir conselhos, exortações, ouvir coisas a respeito da palavra de Deus. E qual a diferença? Quando você ouve, você dedica a sua atenção, porque você está ouvindo. Quando você está dedicando a sua atenção, você começa a obedecer, porque você está ouvindo. E quando você obedece, você manifesta a prática. É por isso que nós estamos falando sobre uma fé prática e não uma fé teórica. Por que nós não praticamos a nossa fé? Porque nós estamos tendo dificuldade de ouvir. Nós escutamos mensagens, mas aquelas mensagens não produzem transformação em nós. Nós escutamos louvores, mas aqueles louvores não produzem transformação em nós. No dia seguinte nós somos as mesmas pessoas e declaramos que temos fé. Nós precisamos viver uma fé prática nesses últimos dias e não só uma fé teórica. E a primeira parte desse vídeo é essa transformação pessoal, porque se nós não formos transformados, não adianta a gente querer transformar a sociedade que nós vivemos. Ouça a palavra de Deus, ouça conselhos, ouça repreensões, porque isso é bom. A Bíblia diz que é melhor do que canções. Isso traz transformação pessoal em nós. Mas se nós temos dificuldades de ouvir, nós vamos ter dificuldades também de manifestar uma vida que foi transformada pela fé na palavra de Deus. Precisamos praticar a audição. Ouça. Coloque tempo, coloque a sua atenção, incline a sua obediência, coloque prática nos conselhos que você recebe, para que você possa ser transformado, a sua vida pessoal ser transformada e através disso você começar a viver experiências que você nunca viveu através da fé. A Bíblia também nos diz aí no mesmo texto de Tiago, capítulo 1, a parte C do versículo 19, a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser tardios também em falar. Aprenda a ouvir, mas aprenda também a segurar a sua língua. Há um ditado no mundo que diz que quem fala muito erra muito. E aí talvez você pode dizer, mas isso é só um ditado. E se eu te disser que tem um versículo que dá base para esse ditado? Provérbios capítulo 17, versículo 28, diz que o homem de entendimento, ele cala-se. Então nós precisamos aprender também a frear a nossa língua para que a fé que nós declaramos que temos venha produzir alguma coisa em nós. Existem muitas pessoas que falam demais e porque elas falam, elas acabam perdendo a sua fé. Provérbios 17, 28 diz também que até o tolo se torna sábio quando ele se cala. Não se iluda em falar demais e nem com pessoas que falam muito. Pelo contrário, procure a sabedoria para que a fé venha produzir uma transformação pessoal em nós. Aprenda a ouvir, aprenda a frear a língua. Tem muitas pessoas que estão sofrendo frustrações, decepções porque falam demais, falaram demais. Existem muitas famílias que estão sendo destruídas porque pais e muitas das vezes cristãos que se declaram ter fé em Jesus, no momento de ira, de descontrole, lançam palavras de maldição sobre os seus filhos. Casamentos estão sendo dissolvidos por causa de palavras pronunciadas no momento da ira, quando na verdade deveria calar, ouvir. E aí por causa disso, aonde entra a nossa fé? Se realmente nós cremos, por que nós não vivemos o primeiro nível, o primeiro foco da fé, que é uma transformação pessoal? Porque estamos tendo dificuldade em ouvir, estamos tendo dificuldade em frear a nossa língua, queremos nos justificar quando na verdade deveríamos estar calados, queremos pronunciar coisas quando na verdade Deus está pedindo o nosso silêncio, e o nosso silêncio é muito mais precioso às vezes do que as nossas palavras. Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, poderia revidar, poderia se defender, mas preferiu fechar a sua boca. Que nós possamos aprender com Jesus a manifestar uma fé que produz uma transformação pessoal em nós. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, não é pelo falar.
Por isso que eu estou trabalhando e segurando essa ênfase da gente começar a aprender a ouvir. A fé, ela não vem por aquilo que eu falo, a fé vem por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu escuto da palavra de Deus. Aquilo produz em mim uma fé, e essa fé precisa trazer uma transformação pessoal em mim. Por isso que nós precisamos aprender a praticar a audição e segurar a nossa língua, porque a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir e não por aquilo que você fala, por aquilo que você ouve e ouve da palavra de Deus. Que você possa viver essa fé, que você possa viver essa transformação pessoal, porque Deus conta comigo, Deus conta com você, para que através da fé nós venhamos a alcançar o segundo nível. Trabalhe esse primeiro nível de uma transformação pessoal, para que nós venhamos a entrar no segundo nível, que é a transformação social. É sobre isso que eu quero falar. No próximo vídeo da semana que vem, nós vamos falar rapidamente sobre essa vida social, uma fé prática na vida social. Se nós praticamos a palavra de Deus na nossa vida pessoal, com certeza vai trazer modificações também na nossa vida social. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos semana que vem. Fé em ação na vida social. Deus abençoe.